Olá, tudo bem? Sou o professor Eduardo e hoje eu vou apresentar o que significa cada item aqui da designação deste parafuso. No caso aqui eu tenho um parafuso sextavado M10 por 1,5 com 8.8 gravado aqui na sua cabeça. No caso aqui um parafuso sextavado. E a partir destes dados eu vou mostrar como calcular o quanto este parafuso aqui suporta quando submetido ao esforço de tração, tá certo? De início, vamos ver o que significa cada item desse aqui na sua designação. Vejam só, eu tenho um parafuso M10 por 1,5 com 8.8 gravado em sua cabeça. O M representa que é uma rosca métrica, ou seja, é um parafuso com rosca em milímetros. No caso, quando temos parafusos com rosca em polegadas, nós iremos ter um W, que significa Whitworth, certo? Parafuso em polegada. E neste caso, o seu passo será a quantidade de fios por polegada. Mas voltemos para cá. Eu tenho aqui M, que significa métrica, certo? Rosca em milímetros, 10. O diâmetro da rosca, ou seja, olhando aqui, ó, na definição, é o seu diâmetro maior. Depois vocês vão ver o porquê destas informações. Lá na frente a gente vai precisar para identificar se iremos calcular com base na crista, na raiz, se é o diâmetro maior, se é menor. Mas vamos seguir aqui. Eu tenho um parafuso M10, M de métrica, 10. O diâmetro da rosca, o seu diâmetro maior, por 1,5. 1,5 diz respeito ao passo, que é a distância entre os centros do filete. É o passo, certo? E aqui eu tenho 8.8, que vem geralmente gravado nas cabeças dos parafusos. Isso corresponde à sua classe de resistência, onde tem aqui, ó, algo bem simples, que é padrão, que vocês podem fazer da seguinte forma. O primeiro dígito aqui, o 8, corresponde à resistência à tração. Nesse caso, terá que ser multiplicado por 100. O primeiro dígito, 8. 8 vezes 100, eu tenho 800 newton por milímetro ao quadrado. Então, isso aqui, esse parafuso, com essa referência, ele tem esse aqui, ó, esse limite aqui de resistência à tração. Então, pega-se o primeiro dígito, multiplica por 100, você vai encontrar aqui o limite de resistência à tração. E o segundo número, ou seja, que vem precedido aqui pelo ponto 8, corresponde a 80% da sua resistência à tração, que é o seu limite de escoamento. Então, 80% de 800, que isso aqui representa 640 newton por milímetro ao quadrado. Então, o primeiro dígito multiplica por 100, você vai encontrar a sua resistência à tração. E aqui o segundo dígito é a proporção, né? 80% da resistência à tração. Ponto 8 corresponde a 80% de 800, que dá 640 newton por milímetro ao quadrado. Mas para que isso? Quando nós agora efetuarmos o cálculo, a tensão que eu irei utilizar será a tensão do limite de escoamento e não da resistência à tração. Nós não utilizaremos os 100%, e sim 80%, que é 640 newton por milímetro ao quadrado. Isso aqui vai ser a minha tensão e iremos utilizar logo mais. Então, isso aqui no diagrama seria isso aqui. Então, aqui eu tenho a fase elástica, né, o seu limite de escoamento. Venho aqui para a fase plástica, já o seu limite de resistência à tração. Após isso, irá acontecer a ruptura. Então, aqui eu tenho no limite de escoamento 640 newton por milímetro ao quadrado e o seu limite de resistência à tração 800 newton por milímetro ao quadrado. Agora vamos para o cálculo de tração de fato. Vejam só, a fórmula é muito simples, tensão é igual a força sobre área. Já vimos que a tensão que iremos utilizar será a tensão aqui de 640. E aqui a área, a formulazinha da área, π vezes d ao quadrado dividido por 4. Detalhe, quando
precisamos calcular aqui o diâmetro, no caso aqui, para calcular a força, eu preciso, no caso aqui, saber qual o diâmetro que recebe, ou seja, que vai ser submetido ao esforço. Se você observar bem aqui, vejam só, quando for exercida a carga, não necessariamente a carga vai ser aqui, ele não vai romper aqui no seu diâmetro maior, e sim no seu diâmetro menor. O diâmetro menor aqui, ó, não será na sua crista, e sim será aqui na sua raiz. Mas o diâmetro que eu tenho aqui é o diâmetro da rosca de 10 milímetros. Então eu tenho que calcular para encontrar esse diâmetro menor. E como se faz isso? Tem essa fórmula muito simples aqui, que o diâmetro menor, representado aqui por dr, vai ser igual ao diâmetro da rosca menos uma constante de 1,23 vezes o passo. Então, fazendo as substituições, eu tenho aqui o diâmetro da rosca de 10 menos 1,23, que é a constante, como eu falei, vezes o passo, que o passo é 1,5. Então, realizando esse cálculo aqui, eu teria aqui o meu diâmetro menor de 8,155. Então, para realizar meu cálculo agora, a força que será submetida no parafuso em relação à tração, o diâmetro que eu irei utilizar será o diâmetro menor. O diâmetro aqui, ó, que representa aqui na sua raiz, o seu diâmetro menor. Então, eu já tenho aqui a tensão que será de 640, que eu vou substituir aqui. E agora, eu já posso encontrar a minha área pelo fato de eu já ter aqui o meu diâmetro menor. Então, qual será a área? A área vai ser π vezes o meu diâmetro aqui ao quadrado dividido por 4. Então, encontrarei um valor aproximadamente de 52,23. Então, eu já tenho a tensão, a qual iremos usar o limite de escoamento. Eu já tenho a área, que é aproximadamente 52,23. Agora, é só eu realizar o cálculo. Que eu tenho aqui, a tensão é igual a força sobre área, a minha tensão 640, a qual foi substituída aqui, e força sobre a área, que é 52,23. Tendo como resultado, F, a força será igual a 33.427,2 newton. Ou seja, se for converter isso para quilograma força, eu terei aqui qual a força que esse parafuso aqui, com essas referências aqui, com essas dimensões, ele suporta aqui, já convertendo em quilos, 3.408,62 kg forças. Então, o parafuso sextavado M10 por 1,5, que tem como classe de resistência 8.8, ele suporta uma força, quando submetido à tração, de 3.408,62 kg forças. Vejam só o quanto é importante essas informações aqui. Apenas de uma simples referência, M10 por 1,5, com a classe de resistência 8.8, extraímos diversos fatores que são importantíssimos na hora do dimensionamento de juntas aparafusadas e, consequentemente, cargas que elas irão suportar. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe com os colegas e fiquem atentos que em breve teremos novidades para vocês aí. Um grande abraço e até mais.